Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todo mundo esteja bem. E hoje nós vamos falar sobre as compressas, a compressa quente e a compressa fria. O que cada uma delas traz de benefícios para a nossa vida, em que momentos elas podem ser usadas. Então, para dar início, a gente vai conversar um pouco sobre a compressa quente. A compressa quente é a bolsa de água quente, até vou mostrar para vocês. Por exemplo, assim, eu vou mostrar assim, essa aqui é a compressa fria, olhem bem, essa aqui é normal, acho que todo mundo já conhece ela, né? A gente compra em farmácia, em vários lugares a gente pode comprar essa aqui. Então a gente põe ela na geladeira, mantém ela gelada. E essa aqui é a bolsa de água quente, também pode ser usada. E também eu vou passar para vocês no decorrer do vídeo como é que a gente pode fazer a compressa em casa para a gente usar em casa, tá? Então, dando início assim, a compressa quente, ela é usada num trauma que ele não tenha sido tratado nas primeiras 48 horas. Então, vejam bem, tem várias situações que a gente só pode usar quente depois de 48 horas do início do acontecido, afinal, do acidente, né? Ela é usada em infecções, ela é indicada para infecções onde tem formação de pus, por exemplo, em furúnculos. Todo mundo deve conhecer o que é um furúnculo, né? A gente usa uma compressa quente ali, abre tudo, vem tudo para fora, né? E uma infecção, quando a gente fala assim, numa infecção, numa inflamação, o que é? É quando a gente sente dor naquele local, o aumento de temperatura, a gente sente colocando a nossa mão, a gente sente calor, ele fica vermelho, assim, ele fica bem vermelho, inchaço, ele incha também e aí às vezes a pessoa não consegue movimentar aquele membro onde está acontecendo a infecção. Ela até consegue, mas ela não consegue fazer aquele movimento que ela sempre fez. Pode ser usada também em torcicolo, a compressa a gente põe em torcicolos. Ela pode ser usada também antes das atividades físicas. Ela diminui edemas e hematomas. Então, depois, o edema e o hematoma, a gente pode também usar a compressa quente depois de 48 horas que aconteceu, para aliviar a dor, para tudo pós-trauma, né? Aliviar a dor, o inchaço. A compressa quente, ela é perfeita para aliviar todas as dores musculares que elas aparecem assim com o passar do tempo. A gente não esperou que fosse doer tal parte do nosso corpo. Põe uma compressa quente ou a bolsa de água quente, aquela que a gente achar melhor, já alivia muito a nossa dor. Ela também, o alívio de cólicas, qualquer tipo de cólicas que a pessoa sinta, principalmente a cólica menstrual, a gente coloca uma bolsa de água quente, uma compressa quente, ela vai aliviar a nossa dor, ela vai melhorar a nossa dor. Porque ela promove assim, dilatação dos vasos sanguíneos. O que significa? Ela relaxa, ela promove um relaxamento, ela diminui a tensão muscular, por isso que ela causa tanto conforto, assim, melhora a nossa dor. Olha ali, gente, dor na coluna, o relaxamento, ela só não é recomendada com compressa quente antes das 48 horas, porque daí a gente vai usar fria, né? E também se tiver presença de febre, porque com a presença de febre a gente corre o risco de aumentar a febre, aumentar a temperatura da pessoa. Então ela não, na verdade, ela não é indicada só quando tiver presença de febre. A gente usa ela assim, de 15 a 20 minutos, quando a gente vai usar, 3 a 4 vezes por dia. E a gente tem que usar ela assim, a gente não vai esquentar, não vai aquecer ela e colocar direto no corpo, porque ela pode dar queimaduras, depende o grau que ela tiver, se ela for muito quente, ela pode dar queimaduras. Então, a vasodilatação das veias na quente, ela dilata as veias, os vasos, assim, por isso que causa esse relaxamento ali e alivia a nossa dor. E as compressas frias, o que elas fazem? Elas geram uma vasoconstrição, que é
é uma, como é que se diz, uma compressão dos vasos sanguíneos, daí também ela vai aliviar a dor por esse motivo, ela vai aliviar, ela diminui o fluxo sanguíneo naquele local ali, e ela deve ser usada sempre nas primeiras 48 horas que ocorre o trauma, porque ela vai ajudar a desinchar. Então vejam bem, se estiver inchado aquele local aí, o que ela vai fazer? Ela vai, tipo, comprimir os vasos ali e vai diminuir o edema e a dor. Ela evita também hematomas, que é a parte, aqueles arroxeados que saem na pele quando a gente bate. Ela tem o efeito analgésico, assim, ela diminui muito o analgésico, quer dizer, ela vai diminuir muito a dor que a gente sente. Logo, após 5 minutos que a gente estiver usando essa compressa fria, ela já diminui a dor forte que a gente sente, porque ela vai comprimir tudo, né? A fria, dentro das 48 horas iniciais do trauma. E a quente é depois das 48 horas. Então, após a injeção de uma dor de dente, assim, também ela pode ser usada a fria, que ela vai aliviar bastante a dor. Dor no joelho, torção, quedas, tendinite. Ela é usada em várias situações, vocês viram, né? Então, gente, para a gente fazer uma compressa quente em casa, uma caseira, assim, para a gente não ter que comprar ela, a gente pode fazer assim, ó. Pega uma fronha e coloca 1 quilo de grãos secos, por exemplo, feijão, arroz bem sequinho, coloca dentro dessa fronha, faz uma trouxa bem forte, amarra bem, e depois o que a gente faz? A gente vai aquecer ela no micro-ondas de 15 a 20 minutos, quanto tempo que a gente achar que fica boa. Coloca ela vai ficar morninha, ou se a gente quer mais, deixa mais tempo, coloca ela em cima do machucado, daquele local que a gente quer aliviar a dor e aliviar o inchaço, o edema, coloca em cima e deixa ali. Se depois de usar, a gente vai ver qual das duas a gente prefere, se é a quente ou se é a fria. Às vezes a pessoa também, ela pode usar as duas, pode dar um choque térmico, assim, usar a quente, por exemplo, 20 minutos da quente e 20 minutos da fria, depois 20 minutos da quente e 20 minutos da fria, o tempo que a gente quiser, afinal. Ela vai causar, assim, um relaxamento, porque ela vai vasocomprimir os nossos vasos e vasodilatar, ela vai dilatar, daí isso vai causar uma sensação de relaxamento, assim, ela vai aliviar dor, hematoma. A gente pode fazer também isso, usar as duas também, usar primeiro uma, depois outra, tá, gente? Ela, na verdade, assim, a única contraindicação tem assim, se a gente não diminuir a dor ou houver piora dos sintomas. Então, assim, no caso, a gente fez o uso das duas compressas e não houve nesse tempo ali, passou as 48 horas, um pouco mais, depois que a gente vai usar quente e não houver melhora dos sintomas, é muito importante que a gente vá ao médico, porque ele vai indicar uns exames para realmente ver o que aconteceu e a causa desse sintoma que está acontecendo, e ele vai indicar o tratamento correto. Daí, então, é bem importante, depois de tudo isso, se a gente não conseguiu a melhora, que procure um tratamento médico, tá bom? Um grande abraço, espero ter ajudado vocês e até a próxima. Muito obrigada.